Olá, mais um domingo. O tema de hoje é sobre patrimônio e intervenções, mais especificamente patrimônio histórico edificado, né? Eu vou dividir em três partes aqui meu vídeo, muito rapidamente. Garanto que esse vídeo não vai durar 25 minutos como o último. Primeiro, eu quero dar o exemplo de uma intervenção, que na verdade não foi restauro, no monumento em homenagem à província do Amazonas, né, a elevação à província do Amazonas, que é uma estátua com uma base do Terreiro Aranha. Né? Esse monumento fica na Praça 5 de Setembro, que é a data da elevação do Amazonas à categoria de província, mais conhecida como Praça da Saudade, no Centro Histórico de Manaus. Né? A praça ela é administrada pela CEMUSP, que é a Secretaria Municipal de Saneamento e Limpeza Pública, a CEMUSP. E recentemente ela fez uma mini reforma na praça, né? A questão lá do gramado, botaram um cercadinho, teve uma intervenção lá, vamos dizer assim. E eles não pediram a autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Tem uma superintendência no Amazonas. Por quê? Eles deveriam ter pedido uma autorização porque a praça se encontra numa área tombada federalmente, né, na área de Centro Histórico de Manaus. Centro de Manaus, Centro Histórico, ele é área tombada. Então, qualquer intervenção, tanto de construção para cima ou para baixo, né, solo, e determinadas intervenções em patrimônios edificados, tem que ter autorização do IFAM. E até onde eu sei, essa secretaria não pediu essa autorização. Simplesmente levaram as pessoas para fazer intervenção na praça e uma artista foi, não sei se contratada ou voluntariamente, não sei, porque eu não vi o documento ainda no Transparência Pública, para fazer uma intervenção lá, que supostamente seria um restauro. Mas quem trabalha no patrimônio, e até pessoas que trabalham com carnaval, por exemplo, folclore, olham para aquela intervenção e vê claramente que não é um restauro. Não precisa necessariamente ser um conservador, um restaurador, que são os profissionais que fazem isso, né? Capacitados, para perceber que não houve restauro ali. Foi simplesmente no monumento uma intervenção artística, que ao que parece foi jogado spray dourado em toda a parte da estátua, né? Que é a estátua do Terreiro Aranha, do primeiro presidente da província, e houve uma repercussão grande, inicialmente nas redes sociais, das pessoas que frequentam lá, que passam, estudantes, professores, pessoas que trabalham com patrimônio, pessoas que têm uma questão de memória afetiva, porque o patrimônio tem isso também, né? Uma memória afetiva, que faz parte da sua trajetória pessoal, sua trajetória de vida, que é a ideia de pertencimento cultural. Perceberam essa intervenção e fizeram muitas críticas na internet que chegou na mídia tradicional, né? E aí começou uma grande polêmica. De um lado, as pessoas criticando, né, e denunciando ao IFAM, que entrou nessa situação e entregou uma notificação para a CEMUSP, e a CEMUSP e a artista que fez a intervenção lá, dizendo que o que eles fizeram foram corretos dentro das normas e que é uma liberdade artística, liberdade de reforma, umas justificativas que eu nem sei reproduzir, na verdade, entendeu? Porque, na verdade, não é uma justificativa plausível. Né? Conservação e restauro é uma área que ela trabalha diretamente com o patrimônio. Né? E são pessoas que são extremamente especializadas, tem que ter noção de química, tem que ter noção de arte, tem que ter noção de cores, tem que ter colorimetria, enfim, uma série de conhecimentos, né? Não só para fazer a conservação, como para fazer o restauro, né? Que são coisas diferentes, mas que trabalham juntos dentro da área do patrimônio. Né? Tem conservadores e restauradores, principalmente nos museus, que trabalham em empreiteiras para restauro de bens específicos, tombados ou não, entendeu? Em laboratórios, laboratório de arqueologia, ateliê de restauro, né? Tem vários tipos de restauradores, o de papel, de obra de arte, o de prédios históricos, de monumentos e por aí vai, né?
Então, talvez por um não conhecimento da área tombada, da legislação, da capacidade técnica do profissional que deve fazer isso, fez com que haja uma grande confusão dentro de uma instituição pública, né? Sobretudo com o chamamento ou a contratação, o que for, o aceite de um voluntariado, não sei exatamente o que aconteceu, para fazer essa intervenção, porque foi meramente uma intervenção artística, não foi um trabalho de restauro, nem muito menos conservação. Eu faço parte do movimento Abraço Museu e nós fizemos em tempo recorde, fica dizendo, acho que em algumas horas, 12 horas talvez, um documento nos posicionando sobre a questão do monumento, né? E claro que nós fomos contra como profissionais de patrimônio. E esse documento assinou historiador, arqueólogo, museólogo, eu, né, das Ciências Sociais, representante do patrimônio imaterial, essa técnica de patrimônio imaterial, e artistas visuais também assinaram, né? Fizemos um documento, quem tivesse ter acesso a esse documento pode me pedir aqui nos comentários, está em PDF, a gente divulgou na época. E também deu uma repercussão nacional, como páginas de patrimônio que fala muito sobre conservação e restauro, que é o Campaneiro no Instagram, ele falou sobre o tema, né? Muito bem embasado, muito bem explicado. E o canal de museus e artes da Vivi Alvi, que é minha amiga, beijo Vivi, ela sempre fala sobre os restauros, que muitas vezes não dão certo. Ela sempre fala no Vivi Art News, que é um quadro que ela tem na sexta-feira. Então, de vez em quando, ela cita alguma situação que acontece, desastroso ou não, relacionada aos restauros em geral, assim, sobretudo os de obra de arte. E por último, eu queria perguntar de vocês qual tema vocês querem que eu fale primeiro no próximo domingo. Eu fiz uma lista aqui de temas, dos próximos temas que eu posso falar, né, que eu posso trazer aqui para o canal, dentro do meu conhecimento, da minha especialidade, enfim. Aí vocês escolhem aí qual que vocês querem falar, que eu fale primeiro, né? Em vídeos breves, não tão longos, que esse é meu esforço. Bem, tem um tema aqui anotado sobre terceirização da gestão cultural, que é o que já acontece em alguns estados brasileiros e pouco se é falado, por exemplo, aqui em Manaus. Falar sobre questão de plágio de projetos culturais, apropriação de ideias, apropriação cultural e respeito às fontes, né? Ou seja, não são temas que estão relacionados a um direito cultural, vamos dizer assim, né? Um tema também de educação, o papel da educação dentro das políticas culturais, que aí pode ser um tema específico sobre arte e educação, educação patrimonial e educação museal, né? Um vídeo sobre equipamentos culturais, o que são os equipamentos, qual é o papel de cada um, bem explicadinho. Um vídeo sobre fomento à cultura, o que é, né? Qual é o papel do Estado, qual é o papel do mercado, qual é o papel das pessoas enquanto CPF, né? Pessoa física. Posso falar esse tema também. Um tema que eu estou pendente aqui, né? Que é sobre políticas culturais estaduais no Amazonas, porque eu já falei da municipal, né, através da Manaus Cult, e tá pendente sobre o estado, que não tá aqui ainda no canal. Vocês escolhem o que vocês querem primeiro. Um tema também sobre trabalho e trabalhadores da cultura, que eu já falei sobre gestão cultural e gestores culturais, mas eu posso fazer um vídeo mais amplo sobre trabalho e trabalhadores da cultura, que aí falar um pouco de um universo maior, né, desse setor. E por último, um tema talvez o mais importante de todos, é o marco regulatório da cultura. Eu posso explicar um pouco mais detalhadamente como está essa situação no Brasil. Aí vocês escolhem o que querem primeiro, tá bom? Espero ter trazido um tema importante aí, um pouco atrasado, da notícia desse monumento que não foi restaurado e sim houve uma intervenção artística e que isso seja respeitado mais em Manaus, respeitar os técnicos de patrimônio, respeitar a legislação, a área tombada, respeitar o papel da Superintendência do Patrimônio Artístico Nacional no Amazonas, tá bom? Fica lá, até mais, até o próximo domingo, eu espero.